Paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, abençoados e abençoadas. Estamos mais uma vez aqui em nossa EBD para compartilharmos o assunto que vemos falando ao longo de todos esses últimos domingos, que tem como tema central mandamentos recíprocos. Nós estamos focados na comunhão, focados no propósito de Deus para o testemunho da igreja, em nossos relacionamentos sadios, relacionamentos verdadeiros e relacionamentos que vêm como obediência à palavra, que nos chama a vivermos e darmos o nosso exemplo de fé para com os que estão de fora como igreja. Lembrando aos irmãos que no primeiro domingo de novembro nós vamos estar voltando à nossa escola bíblica dominical presencial, domingo às 10 horas da manhã. Vamos estar nos reunindo em classe única, continuando com o nosso tema mandamentos recíprocos. Esse é o foco, é nessa direção que a igreja está seguindo, aprendendo a viver em comunhão verdadeira, segundo a palavra do Senhor. Ser igreja que dá testemunho de comunhão. Hoje, o nosso assunto está em Tiago, capítulo 4, versículo de número 11. Aqui está o mandamento para esse domingo. O texto diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão. Fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Se colocando como juiz. É importante demais que nós venhamos a entender, como já temos falado aqui, sobre julgar o outro, se queixar do outro, murmurar contra o outro. E agora, essa palavra, ela nos fala diretamente a respeito naquilo que nós estamos falando a respeito do outro. Não faleis mal uns aos outros. Amados e amadas irmãs, quando começamos a falar de alguém, nós estamos num processo muito forte de deterioração. Deterioração esta íntima em relação a esta pessoa. Isso quer dizer que significa que já julgamos esta pessoa. Mais do que isso, muitas das vezes, nós já a condenamos. Já vivemos murmurando, nos queixando contra ela. Isso já havíamos feito, estávamos fazendo. Mas agora estamos pensando claramente, e falar mal é a nossa maneira de agora atingir verbalmente aquela pessoa. Verbalizando, falando mal daquela pessoa. Mas é importante que nós venhamos a ver e a observar que existe aí um processo. Aquilo vai se avolumando, vai crescendo em nós. É um circuito que está sendo desenvolvido de pensamentos, de sentimentos que começaram e foram se avolumando, um julgamento negativo de alguém, as coisas vão seguindo, esses pensamentos e sentimentos
se tornam irresistíveis, eles não param. A princípio, apenas estamos nos queixando, alguns lamentos, algumas ideias. Depois, a coisa vai ficando de uma maneira mais clara e muitas vezes mais agressiva. Portanto, quando chegamos a esse ponto, certamente no íntimo já estamos com sentimentos de amargura, de ressentimento, de ódio contra aquela pessoa, ou contra aquele irmão, ou contra aquela irmã, ou contra o nosso próximo. Se não estamos, por certo, estamos muito próximo disso. Se começamos a nutrir queixas, julgamentos, críticas, por certo, esses sentimentos trarão outro sentimento que vamos passar, por certo, a querer verbalizar esses sentimentos. Falar mal é abertamente estar comunicando a outros. Comunicando o quê? Comunicando aspectos negativos do caráter, das atitudes, dos fatos, das palavras, da vida do próximo, e com a intenção deliberada, intencionalmente deliberados a ferir, a diminuir o outro. A honra, diminuir a dignidade dessa pessoa, trazendo esse tipo de proposta na mente dos que estão ouvindo. E nessa intenção é que verdadeiramente eu passo a ser, como diz a palavra, um homicida. Eu posso facilmente entrar pelo caminho até inventar coisas e fatos irreais sobre aquela pessoa e distorcê-las só para conseguir o objetivo de denegrir o meu irmão, a minha irmã ou o meu próximo, denegrir a sua reputação através de calúnias, quem sabe, através de mentiras. A palavra de Deus fala em 3 João, vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia, em 3 João, aqui estamos, 3ª Epístola de João, nós vamos ler os versículos 9 e 10, que diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe lembradas as obras que ele pratica, proferindo, olha o que diz aqui, amados, as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Que pessoa era essa que chegava a criar impedimento? João se refere a ele como aquele que profere palavras maliciosas,
diz o texto. A língua pode causar, irmãos, males ainda maiores até mesmo do que uma agressão física, como uma espada afiada. Tiago fala que com a língua nós bendizemos a Deus e com a mesma língua amaldiçoamos os homens, feito semelhança de Deus. De uma mesma fonte, diz, não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. E nós muitas vezes acabamos atraindo aquela pessoa e a lançamos através de nossas palavras exatamente para a destruição e muitas vezes para a morte. Sim, porque podemos matar com as nossas palavras. Não se mata apenas com uma arma branca, não se arma com um revólver, não. Nós matamos muitas vezes com palavras, com mentiras. Quantas pessoas, quantas vidas já foram muitas vezes destruídas por conta de palavras, mentiras, calúnias que foram levantadas, condenadas. É como o efeito do bumerangue. O bumerangue é aquele objeto que se lança e ele dá um giro e retorna. Ele precisa, esse que profere tais palavras, e cabe a nós o entendimento, entender que essas palavras que ele lança, haverá de vir contra ele mesmo, porque ela vai e volta. Nós precisamos entender que quando falamos mal do outro, nós estamos nos colocando em um mesmo nível, e nós, se estamos querendo a destruição do outro, nós estamos também trazendo destruição para a nossa própria vida, amados. Se eu maldigo alguém, se você está maldizendo alguém, falando mal de alguém, para feri-lo, se eu estiver fazendo, acabaremos sendo feridos por essa mesma palavra. Ouça isso, pois ela, mais um dia, por certo, ou menos um dia, ouçam isso, há de retornar e cairá sobre a nossa cabeça. É importante, amados irmãos, que venhamos a observar que devemos falar de alguém, sim, quando falarmos e quando nos referirmos a alguém, possamos dizer palavras abençoadoras de vida, possamos gerar bênção na vida daqueles de quem estamos falando. Se eu não posso falar bem de alguém, que eu não venha falar mal a respeito dela. Amados, quantos de nós temos sofrido por conta disso? Quantos estão sofrendo agora, nesse instante, por conta disso? Palavras que foram lançadas, que foram jogadas no ar. Conta a história de que um sábio, que estava instruindo o seu discípulo, subiu com ele um monte muito alto. E subindo o monte, carregou um saco de plumas. E lá em cima, ele abriu aquele saco, cheio de plumas, e lançou ao vento. E olhando para o discípulo, lhe perguntou: podemos trazer de volta todas essas penas, todas essas plumas? E o discípulo disse: por certo que não. E ele disse: pois assim são as nossas palavras. Palavras que lançamos ao ar, e nunca mais poderemos trazê-las de volta.
nós precisamos estar observando isso. A palavra de Deus diz que nossas palavras precisam ser para edificação daqueles que a ouvem. O poder do que falamos, amados, o poder das nossas palavras é tão grande que o Senhor prometeu-nos um esquema especial de proteção para as nossas vidas quando se tornam alvo do ataque de línguas maldosas. Leamos Isaías capítulo 54, no versículo de número 17. Isaías 54, versículo de número... Isaías 54, versículo de número 17. Muito bem, diz aqui: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Toda a língua que ousar contra ti, toda arma forjada contra ti, não prosperará. Nós precisamos, amados, ter cuidado uns dos outros. Vigiemos, que possamos estar atentos, que possamos preservar-nos de tal maneira que também não venhamos a emprestar os nossos ouvidos àqueles que querem falar mal do nosso irmão, falar mal da nossa irmã. Assim sendo, nós vamos estar fechando a boca daqueles que muitas das vezes eu acredito, mesmo não sabendo, mas estão sendo usados pelo inimigo para a destruição de irmãos, irmãs e de muitos, através de palavras maldosas que geram destruição e morte. Possamos estar assim, vigiando em todo o tempo. E a palavra nos chama a estarmos nos fortalecendo na comunhão e na fé, a fim de que assim possamos, no cuidado um com o outro, abençoar-nos mutuamente, através de palavras que possam edificar, fortalecer, animar, motivar, porque foi para isso que Cristo nos chamou. E é exatamente através desta vida, vivendo desta maneira, que nós estamos mostrando a todos que Jesus Cristo vive em nós. Guarde a sua boca, vigie as suas palavras, começar na sua casa, na sua família, a começar nos seus primeiros relacionamentos, maridos, esposas, pais e filhos, irmãos e irmãs. Vamos mudar o nosso vocabulário. Vamos trazer palavras abençoadoras para todos os nossos convívios e relacionamentos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, para a sua igreja, para a glória do seu nome. Para a nossa meditação e compartilhamento, eu pergunto a você: existem barreiras em sua vida que o impedem de cumprir
esse mandamento? E o que precisa ser feito para ser quebrado isso? Podemos orar? Sim. Vamos orar nesta hora? Eu convido você para orarmos juntos, especificamente sobre esse tema. Vamos pedir ao Senhor que nos dê sentimentos puros, honestos, pensamentos que não sejam maliciosos, queixosos, murmuradores contra o nosso irmão e nossa irmã, nosso próximo. E que assim nós possamos frear no poder do Espírito Santo as nossas palavras e transformá-las em palavras abençoadoras para todos que a ouvem. Senhor Deus, pelo poder do nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha tocar-nos com a tua mão, como o Senhor tocou nos lábios de Isaías. Que o Senhor possa tocar, ó Deus, de tal maneira em nossos lábios, em nossa língua, que possamos ter uma mudança com relação às nossas palavras, a ter cuidado com aquelas palavras que muitas vezes nós estamos nos permitindo dizer, estamos abrigando no nosso coração e lançando sobre a vida daqueles que estão em nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, a termos palavras de bênção, a declararmos palavras de bênção para todos os nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes. Ajuda-nos a ser abençoadores de vidas através de nossas palavras, que não venhamos a continuar falando mal uns aos outros, mas que possamos ter palavras que possam trazer edificação para todos que possam ouvi-las. É a oração que nós te fazemos e te agradecemos porque sabemos que pelo teu Espírito Santo essa obra já está sendo realizada em cada um de nós e no meio da tua igreja, para teu louvor e para a tua glória. Assim te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Não falemos mal uns aos outros. Shalom. Fique na paz.